O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que a gente está acostumado a fazer aqui, porque a ideia não é ser tão kkk, tão haha. Pode ser que seja, mas não é o objetivo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre por que viemos para os Estados Unidos e como viemos para os Estados Unidos. Mas acho que para poder entender tudo isso, a gente tem que voltar um pouco antes e falar lá do ano 2014 e 2015. Sim, eu e o Kai, a gente teve o privilégio de participar do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo extinto, desse jeito que a gente participou. Eu acho que eu tive a sorte de pegar a última chamada dele. Sim. Em que os alunos de universidades brasileiras podiam passar de 6 meses a 1 ano estudando em uma universidade em outro país. No nosso caso, a gente fez os dois nos Estados Unidos, foram em anos diferentes, mas em lugares diferentes. Mas nós dois tivemos essa experiência de passar ali, eu passei 9 meses, tu ficou 1 ano, né? Sim. Estudando numa universidade americana. E nesse período que a gente passou, a gente viu um outro tipo de vida e de realidade completamente diferente. A gente tinha aulas também com pessoas de outros países, então foi a nossa primeira abertura, assim, de visão pro mundo. Foi uma experiência muito incrível, Sim, muito enriquecedora. E aí despertou na gente essa vontade de buscar coisas diferentes, que a gente não precisava ficar naquela realidade só que a gente conhecia. Inclusive, isso aumentou ainda mais, tendo em vista que, como a gente fez em cidades completamente diferentes, aqui a gente também fala de estilos de cidades. Enquanto a Ana estava quase numa metrópole, né? Do lado de Nova York. Do lado de Nova York. Pegava um metrô e estava em Nova York. Eu fiquei numa cidade super de... Dois. Ah, desculpa. Coitada ela, né? Eu fiquei numa cidade super de interior dos Estados Unidos, de 60 mil habitantes. Então, mesmo tendo esses dois pontos de vista, os dois ainda tiveram uma visão, claro, cheio de coisas, de erros ou coisas negativas, né, problemas, Sim. Mas de uma certa forma geral a gente viu que existia uma outra vida e que ela podia ser melhor ainda do que a gente já estava acostumado. A gente não ficou assim, oh meu Deus, o Brasil é horrível e qualquer outro país é melhor ou os Estados Unidos é perfeito. Não, foi algo muito bom para abrir os nossos olhos e dar muito valor a algumas coisas que o nosso país e que o nosso povo tem, mas também para ver outros métodos de vida e outras culturas. E mudar um pouco as nossas prioridades para coisas que trazem a qualidade de vida, né? Então assim, a gente começou com essa vontade de sair do Brasil, não foi vir para os Estados Unidos. Então, quando a gente, durante todo o nosso namoro e tudo mais, a gente sempre já compartilhava dessa vontade de ter mais uma experiência fora do Brasil. Não necessariamente na época, no início, né, de tipo morar fora, mas pelo menos passar algum tempo, alguma outra experiência fora. E aí, depois que a gente foi morar junto e começou a ter os nossos planejamentos, que a gente casou e tudo mais, a gente começou esse nosso plano do futuro, né? E aí a gente decidiu que a gente queria mesmo sair do Brasil e que a gente escolheu mais ou menos um país que nos proporcionaria isso, que era o Canadá. Então a gente começou a planejar, procurar sobre, ver como que era o procedimento, né? O processo todo. E aí a gente começou a construir o nosso plano Canadá. Mas a vida, meus amigos, é uma caixinha de surpresas, né? É uma coisa incrível, não é mesmo? Quando eu estava no mestrado ainda, perto de acabar o mestrado, perto eu digo assim porque a gente nunca sabe, né? No último ano, eu acho que foi no início do último ano. Já era até quase tá acabando já, assim, mas ainda tinha mais um tempo. Mas eu estava numa das conversas com o meu orientador, ele me perguntou, obviamente, qual eram os meus planos pós-mestrado, e eu comentei que eu e a Ana, já tínhamos feito esse plano no Canadá, que era nos mudar para o Canadá, trabalhar lá e tudo mais. E ele falou que ele tinha alguns contatos fora do Brasil, Estados Unidos e Canadá, e que ele podia me passar o e-mail das pessoas e eu conversava e via se surgia alguma oportunidade de doutorado, de trabalho ou alguma coisa assim. Eu mandei e-mail para alguns, mas principalmente para 2, um no Canadá e um nos Estados Unidos, pedindo dicas, jogando aquele verde para ver o que acontecia. Os 2 responderam, mas acho que se eles entenderam o verde, eles não quiseram entregar o ouro logo direto. Então o que eles fizeram? Eles mandaram assim, olha nesse site se você encontra algum professor. O que já foi ótimo mesmo, Sim, porque eles já dão uma dica vários. Muito boa, né? De, tipo assim, procurar as universidades que você queria ver, os professores e mandar... Ver os projetos que estão acontecendo. Os projetos e já mandar e-mail direto pro professor, porque eles falaram que era... pra, por exemplo, continuar estudando fora, né? Não pela parte de trabalho, mas pra estudar fora, o mais difícil normalmente é você conseguir um orientador. No caso do Caio, que ia pra um doutorado, né? Não era graduação nem nada assim. Então ele precisava que um professor quisesse orientar ele.
Logo, a dica de ouro do cara foi essa. Já procura direto o professor, E fala com ele. vê os projetos que ele faz. Vê se combina com os seus. Tenta achar alguém Sim. que já tenha alguma relação pra aumentar a sua chance de conseguir, né, esse convite de estudo. E aí eu comecei a usar essas dicas. Eu tava esperando assim que alguém dissesse, não, vem aqui comigo, vamos Tem esse trabalhar projeto comigo. aqui, Mas óbvio, isso chega não aqui. aconteceu. Não é assim que acontecem Não é as coisas assim. na vida. Então eu comecei a usar as dicas, comecei a mandar e-mails pros professores, mas aquilo assim, alguns professores respondiam, outros nem respondiam. E também não era o nosso foco na época. Sim. Como o Caio ainda tinha 1 ano de mestrado, ele mandou mais pra, tipo assim, ver se aparecer alguma coisa, já ter algum contato ou outro. Mas né? nada com muita Mas pressa. nada com muita pressa, porque ele ainda precisava terminar o mestrado dele. Então a gente tava, assim, Sim. iniciando a nossa exploração. O nosso plano mesmo era começar a procurar e fazer as coisas, assim, pro plano, mas quando ele acabasse mesmo o doutorado, porque a gente não tinha uma pressa pra sair do Brasil. A gente queria sair do Brasil e era um plano, mas não era algo assim, tipo, meu Deus do céu, não posso ficar aqui, mas um dia não era isso, Sim. não era essa a ideia, né? E aí, alguns meses depois, foi que a vida falou assim, toma essa surpresa aqui. Um dos contatos que eu tinha mandado e-mail, que tinha me mandado umas dicas, o que aconteceu? Ele era um ex-aluno do meu orientador atual, de hoje, aqui do doutorado. E o meu orientador mandou um e-mail pra ele falando assim, olha, tô precisando de aluno, você conhece alguém que é bom, alguém que é interessado, alguém que tá na área, que tá querendo fazer doutorado aqui e tudo mais. E aí casou. Tipo, eu tinha mandado e-mail pra ele com o meu currículo, falando com o que eu trabalhava, com o que eu queria trabalhar e tudo mais. E o ex-orientador dele falou, tô precisando de gente. Ele, fez a conexão. Mas ele fez a conexão que ele não falou pra mim, conversa com esse professor. Ele mesmo fez a conexão. Ele mandou o professor, falou, ó, tem esse cara aqui, mostrou o currículo, o professor leu o currículo, gostou das experiências que eu tinha, onde eu tinha estudado, o que eu tinha estudado, o que eu já tinha publicado ou não. E aí ele falou assim, quem sabe a gente marca uma videochamada pra conversar sobre. Tá, chegou essa informação pra mim, aí, foi aquela surpresa. Na verdade, o que tu recebeu foi o encaminhamento do Foi e-mail. foi as conversas entre eles, Eles já tinham já marcando conversado, tudo. Nem sabia de Sim, nada do que tava aí eu só acontecendo. marquei a videochamada, fiz a videochamada, inclusive foi a pior videochamada que eu já fiz na minha vida até hoje, porque por algum motivo, naquele dia que eu precisava da internet, a internet caía a cada 30 segundos. Assim, eu não tô exagerando, era literalmente a cada 30 segundos, só que ela caía só, sabe aquele pra você perder uma palavra? Só meio segundo, assim. Então o professor tava falando alguma coisa, eu perdia e voltava. E aí ele começou a perceber. E aí eu falei, olha, professor, por algum motivo minha internet hoje não tá boa, mas vai falando aí, qualquer coisa eu tô... A gente depois confirma tudo primeiro. E depois a gente conversa de novo. Mas vai falando aí. E eu naquele nervosismo, tipo assim, gente, tô conversando com o orientador fora do Brasil. Sim. E aí no meio da videochamada, que era pra ser só uma conversa, meio que virou uma entrevista. Porque daí ele começou, óbvio, perguntou o que eu já tinha feito, o que eu não tinha feito, o que eu gostava de trabalhar, o que eu não gostava, se eu me encaixava lá, não sei o quê. E aí no final ele falou assim, não, então beleza, eu gostei muito de você, do que você já fez, do seu plano de estudo, então já pode me contar como seu orientador, né? Tipo, você pode ver o resto da burocracia da universidade e ver isso daqui ano que vem. E aí a gente ficou assim... Travou! Tipo, como assim? Foi isso? Tipo, era uma entrevista? Era uma entrevista que ficou caindo na internet cada 30 segundos e eu não sabia que era entrevista? E tipo assim... Como assim? Cara, e aí aí não. começou, na verdade, o plano vir para os Estados Unidos. Porque, beleza, como a Ana disse antes, o mais difícil era conseguir orientador e isso eu já tinha conseguido com essa conversa / entrevista. Só que, óbvio, ainda tinha burocracias. E tinham várias questões aí no meio, porque a gente tava planejando ir pro Canadá. No Canadá, o que acontece? Dependendo do tipo de visto, se o Caio consegue, por exemplo, um visto de estudo, eu ganho a permissão pra trabalhar, a gente tem a chance de ganhar uma cidadania canadense, então por isso que a gente tava mirando no Canadá, por ser esse plano que poderia virar numa cidadania, a gente não ia ficar sempre dependendo de ter alguma coisa, de ter um trabalho ou de ter o estudo, né? Você pode realmente imigrar pro país? Não sei. Enfim. E aí quando a gente teve essa possibilidade, a gente teve que parar e pensar bem se ia valer a pena ou não, porque a gente tava mirando no plano Canadá e o plano dos Estados Unidos era bem diferente. Tinha várias coisas que eram diferentes e que a gente precisava ali balancear, Estavam até incertas ainda. Isso, não tinha nada certo, mas a gente tinha que pensar se valia a pena investir o nosso tempo e dinheiro naquilo, né? Porque o processo é burocrático, podia dar certo ou não. E aí tinha toda a questão de eu talvez
poderia ou não trabalhar, ia ganhar bolsa ou não ia ganhar bolsa, O salário ia dar o salário suficiente ia todo mundo. dar pra gente manter. Então tinha várias coisas que a gente teve que sentar, calcular, fazer planilhas, 1000 coisas pra gente decidir, né? se valia a pena. E como a Ana falou, né? assim, decidir se valia a pena tentar, porque a gente ia ter que pagar pra fazer provas, pra tirar visto e tudo mais, e se uma coisa desse errado lá no final, talvez a gente não pudesse vir. Sim. Mas enfim, essa questão da burocracia, das quantidades de provas que eu fiz, quais provas, como foi tirar o visto e tudo mais, a gente pode deixar para um outro vídeo para explicar um pouco melhor, se vocês tiverem interesse, porque tem alguns detalhes aí que a gente tem que contar com mais calma. Então, depois que a gente decidiu que sim, valia a pena a gente tentar vir pra cá, porque mesmo não sendo o nosso objetivo final, era um degrau mais perto, porque estudar numa universidade fora do Brasil ou que fale o idioma inglês também nos deixa mais perto e melhora bastante o currículo pra conseguir alguma coisa no Canadá depois. Então a gente resolveu apostar e tentar que desse certo. E deu certo. Estamos aqui agora, não é mesmo? Parece. A ideia é ficar aqui de 4 a 5 anos, se o doutorado não acabar com a minha vida antes. Mas o plano do Canadá continua, mas é aquela coisa, né? Na nossa vida, sempre as coisas foram assim, aparece, às vezes não é o que a gente espera, mas a gente faz ser algo bom, né? Então a gente continua tendo esse plano Canadá, mas a gente tá super aberto às possibilidades, às oportunidades, o que vai acontecer. Se daqui a pouco a gente resolver ir pra outro lugar em vez de ir pro Canadá, passar um tempo no Brasil de volta. Vamos ver. Não sabemos, né? Mas o plano inicial é ficar esses 4, 5 anos aqui e depois ir pro Canadá, se tudo der certo. Vamos vendo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, a gente explicando um pouquinho do porquê e como viemos pra cá. Claro, de novo, se vocês têm mais interesse em saber a parte mais burocrática, quantas provas, a dificuldade, como que foi todo o processo, quanto tempo demorou, o visto e tudo mais, deixa aqui nos comentários pra gente. Ou se vocês têm outras dúvidas, né, outras coisas que vocês querem saber, deixem perguntas aqui embaixo que a gente talvez faça um vídeo respondendo elas. Aproveite também para curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber a atualização dos próximos vídeos. É isso, abraço. Um beijo, até a próxima. Os bichos são bons. Tu apertou o botão pra gravar?